Oi, pessoal do internato, mais uma vez nos encontrando, dessa vez com presença obrigatória, né? Vamos lá? Hoje a gente vai falar sobre o cuidado em saúde mental. O que será isso aí? Né? Nas nossas aulas presenciais eu sempre bati tanto com vocês essa questão do cuidado, né? Como é fundamental o cuidado em saúde mental. Então agora eu vou vocês um pouco mais desse cuidado dentro da atenção básica. Uma vez que o primeiro acesso das pessoas ao sistema de saúde, né, inclusive dos que demandam de saúde mental, é lá na atenção básica, né? É a possibilidade que vocês têm lá na atenção básica, né, de conhecer a vida das pessoas e os seus vínculos. A atenção básica, ela deve cumprir algumas funções: ser base, ser resolutiva, coordenar o cuidado. Por quê? Porque desta maneira teremos a possibilidade, é uma tentativa, né, de produzir autonomia para esses usuários. Quais situações do cotidiano que necessitam de intervenção da saúde mental? Eu fiquei pensando quando criei essa pergunta para vocês. E fica uma dica: é fundamental, gente, entender que a diversidade humana e os desafios da saúde mental precisam ser todos eles, né, trabalhados de modo a inserir essas pessoas na sociedade. Então, né, trabalhar a saúde mental no cotidiano de uma unidade básica de saúde é fundamental, né, para a reinserção de todas essas pessoas dentro daquela sociedade na qual elas vivem. Algumas ações de saúde mental são realizadas sem mesmo que os profissionais percebam em sua prática. Como assim? Né? Como assim? É esquisito pensar, né? Que a gente está trabalhando saúde mental mesmo quando não se atenta para isso. Então, assim, quando você acolhe com dignidade uma pessoa que chega em sofrimento a uma unidade, é trabalhar saúde mental. Quando você escuta atentamente a história dessa pessoa, é saúde mental. Quando você se lembra de algum dado, de alguma situação que levou mais de uma vez aquela pessoa ao centro de saúde, é saúde mental. Então, são detalhes que a gente tem no nosso dia a dia e que muitas das vezes não são percebidas como também um complemento ao meu papel dentro de uma unidade básica de saúde. E é interessante pensar é que quando um paciente chega a uma unidade básica de saúde, eu instantaneamente percebo qual a necessidade dele. Quais são as ações terapêuticas, né, que são inseridas na relação dentro dessa unidade básica de saúde? Proporcionar um momento para pensar, exercitar a habilidade empática, lembrar-se de escutar o usuário e o que ele precisa dizer, acolher como legítimas as queixas desse usuário e oferecer suporte na medida certa. É interessante que uma vez eu ouvi assim, de que
a gente só podia ajudar o outro quando ele solicitava a nossa ajuda, porque daquela maneira a gente estaria fazendo a ajuda na medida certa. E quando eu escutei essa frase, trouxe ela para vocês nesse momento, me lembrei, né? Então, assim, eu estou preparado para oferecer suporte na medida certa para aquele sofrimento daquele usuário, para que eu não me torne uma pessoa assistencialista e não uma pessoa que tenha que ter um poder de resolutividade diante da queixa dele. Uma das coisas mais importantes na saúde mental é acolher o desabafo na fala do paciente. O desabafo, muitas das vezes, ele não é fácil de ser tirado de um paciente se ele não entender que você é uma pessoa que está preparada para acolher a sua história. O desabafo, ele só pode acontecer quando a pessoa forma vínculo com o profissional de saúde. Então, ouvir o desabafo não só fortalece o vínculo, ele também precisa ser estabelecido com alguma forma personalizada no acolhimento. E aí ficam os desafios para vocês, profissionais de saúde, que são não levar uma expectativa de cura para esse paciente, oferecendo a ele algo que vocês não podem garantir. Não saber o que falar ou perguntar. Isso é fundamental, gente. Quem já teve as aulas comigo sabe, a melhor forma de falar com o paciente é abordá-lo naquilo que eu consigo falar com facilidade de mim. E, principalmente, tomar todo o cuidado com o despertar da sua própria emoção, porque muitas das vezes o meu eu pode estar desestabilizado e ficar extremamente acometido com a história do outro. Então, esses são cuidados que deverão ser cuidado para que vocês não tenham medo do enfrentamento na hora de lidar com o paciente. E para a gente fechar a nossa aula de hoje, eu gostaria muito que vocês pensassem em situações de quando vocês estavam na prática que vocês vivenciaram. Assim, o que chamou a atenção de vocês, o que você recorda que você fez ou disse, ou o que você gostaria de ter dito ou gostaria de ter feito e não fez. Isso é importante para a gente crescer no nosso pensamento objetivo. E para a gente fechar, como não poderia deixar, né, de falar com vocês, é que somos todos tripulantes nessa arca de Noé. E aí pergunto para vocês, se eu tivesse realmente nessa arca de Noé, o que eu carregaria comigo? E uma vez lá dentro, fazendo de conta, que sentimentos estariam presentes em mim, agora, ali dentro da arca? Pessoal, essa é a nossa aula. Vamos trocar mais um pouco de aprendizado e vamos seguir em frente.